Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 12, versículo do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram, tratando da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: eis, esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes as Escrituras? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuravam prender Jesus, pois compreenderam que haviam contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a parábola do vinhateiro, contada hoje por São Marcos, é a história da aliança de Deus com o povo eleito, o povo de Israel. Deus escolheu um povo. Ali, na descendência de Abraão, com Abraão, Deus fez uma aliança de tornar seus numerosos a sua descendência como as areias, as grãos de areia do mar. Mas essa parábola que Jesus nos conta é justamente falando desse povo qual Deus fez a aliança. Aqui, a representação desse povo é os vinhateiros. O dono da vinha é Deus. E assim Deus preparou tudo e entregou na mão desses vinhateiros. E assim é o reino de Deus para esse povo. É como se fosse uma vinha. Esses são os cuidadores do reino de Deus aqui na terra. Mas chegou o tempo da colheita e o dono da vinha, que é Deus, mandou cobrar os frutos daquele povo. E o que eles fizeram? Bateram em uns, mataram outros, apedrejaram outros. Assim, quando Jesus fala isso, foram os profetas, as pessoas escolhidas por Deus, para anunciar àquele povo que aquele povo havia se afastado da aliança de Deus. Aquele povo endureceu o seu coração e ali não produziram os frutos para o reino de Deus. E aí, o dono da vinha, que é Deus, envia seu Filho único, achando que enviando o seu Filho, aqueles vinhateiros iriam respeitá-lo e iriam produzir os frutos para o reino de Deus. Mero engano, a história nos mostra, e Jesus conta isso mostrando o que iria acontecer com ele, que iriam flagelá-lo, prendê-lo e crucificá-lo, matá-lo, para tomar posse da herança de Deus. Jesus é esse herdeiro. Jesus é o Filho amado. Jesus é o Filho único, unigênito de Deus. É esse que veio cobrar
o povo que devia os frutos para o reino de Deus. Como nós vimos, os homens endureceram seu coração. Aquele povo não reconheceu como Jesus, como o Filho de Deus, como o dono da vinha, aquele que tinha autoridade para cobrar os frutos do reino de Deus. Pelo contrário, em algumas ocasiões, acusavam Jesus de blasfêmia, acusavam Jesus que os seus atos e as suas ações eram provenientes de Beelzebul. Veja o que a dureza do coração faz com que nós fiquemos cegos, duros, não consigamos enxergar algo claro na nossa frente. E assim, Jesus nos mostra verdadeiramente o que é que vai acontecer com o dono, quando o dono da vinha vier. Aqui Jesus vai dizer, virá e destruirá os agricultores, entregará a vinha a outros, aqueles que possam produzir os frutos para o reino dos céus. Jesus vem fazer uma nova aliança, a aliança de um povo, o qual já não é mais essa aliança pelo sangue, mas sim pela conversão e sim pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para nós, que somos esse povo da nova aliança, será que nós estamos produzindo os frutos para o reino de Deus? Ou queremos tomar posse dos bens que não são nossos? Os dons que Deus nos deu para que nós produzíssemos frutos para o seu reino? Será que nós estamos usando esses frutos, esses dons verdadeiramente para produzir os frutos para o reino de Deus? É esse exame de consciência que no início da semana nós devemos fazer. Ou será que nós estamos rejeitando todos aqueles que vieram falar para nós sobre esse reino de Deus? Aqueles que vieram nos cobrar os frutos do reino de Deus. Será que também nós não estamos matando esses profetas, esses anunciadores da palavra de Deus? Esse exame de consciência que precisamos fazer. Os dons não são nossos. Não podemos tomar posse daquilo que não é nosso, daquilo que é de Deus. E para nós o que precisamos fazer é produzir os frutos, dar o testemunho da palavra, cumprir os mandamentos, caminhar nos caminhos do Senhor. Esses são os frutos que Deus espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada semana para todos.